jornada que mais me ensinou até hoje foi quando eu experimentei uma falência. Naquele momento, eu havia fracassado, mas eu não era um fracassado. Então ali, eu aprendi um dos primeiros pontos sobre ser um bom empreendedor. Quando você tem um espírito empreendedor, você cria um olho de enxergar oportunidades. Porque eu sabia que uma oportunidade como aquela eu não teria fácil novamente na minha vida. E essa é a arte de empreender. Lembra? É aprender com cada erro, fazer dele uma história. Porque quando você tem um propósito, você suporta a dor e mesmo na dor você avança. Empreender é uma jornada de aprender. Seja super bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, mas como eu sempre digo, é aquele empreendedorismo do dia a dia, né, Renan? É aquele empreendedorismo que não sabe, dos superstars, né, do pessoal que tá lá não sei aonde, que fala um monte de regra. Não, aqui a gente fala do dia a dia. O Renan tem aqui uma excelente história com construtora, com um movimento de empreendedorismo que ele vai compartilhar com a gente para você, justamente você que tá pensando em empreender, está começando e tem algumas dúvidas, né, algumas dificuldades, ou está empreendendo já faz ali seus 5, 6, 10 anos e não conseguiu dar o próximo passo. Sabe quando a gente fala que tem que, né, tem o tático, o estratégico, ou tem o operacional, o tático, o estratégico, e às vezes você não conseguiu fazer essa mudança de chave? Então, aqui tem um insight ou outro, enquanto você está aí lavando a louça, escutando a gente ou aqui prestando atenção, você vai pegar esse insight e vai mudar o jogo para você. Eu tenho certeza disso. Antes de eu passar para o Renan poder se apresentar e falar para nós um pouco do histórico dele, dos empreendimentos e dos insights que ele teve, peço para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like para compartilhar essa mensagem com mais empreendedores e empreendedoras que precisam escutar isso para mudar o Brasil. Deixa seu comentário, que eu sempre leio todos os comentários e trago aqui para as dúvidas com os empreendedores. Combinado? Então, conto com o seu like e Renan, fica super à vontade para se apresentar e para falar também dos seus empreendimentos, onde que você investe, o que você tá fazendo e o movimento empreendedor que você também está criando. Que privilégio estar aqui, né? Muito obrigado, Léo, pelo convite. Léo é uma pessoa que eu já seguia, já admirava, tive uma oportunidade de nos conhecer um pouco aí nessa jornada empreendedora e tem um trabalho belíssimo, fazendo assim, levando inspiração, levando motivação, capacitação para você que está aí. Você já pensou, Léo, que nós estamos numa era onde o conhecimento prático, aplicável, tem sido disseminado assim, de uma maneira tão vasta, abundante e gratuita como nenhuma outra. Então hoje, aquele que está estagnado, que fala que não tem acesso a conhecimento, na verdade, esse cara não tem noção do que ele está querendo da vida. Porque nunca se teve tanto conhecimento útil, poderoso, capaz de transformar a sua vida, como hoje aqui, ó, no YouTube. Faz uma jornada, navega nos episódios desse podcast aqui, que você vai ser extremamente capacitado, inspirado, avançado e abençoado. Então, obrigado mesmo pelo convite, é um privilégio estar aqui. Esse sou eu, empreendedor, né? Essa é a nossa jornada. Estava aqui comentando com o Léo aqui nos bastidores, assim, a gente não sabe fazer outra coisa da vida, né? Hoje, se eu tiver que fazer outra coisa da vida, não sei. E se o que você está fazendo não der certo, seu mercado parar de existir, sua empresa quebrar, meu irmão, vou empreender. Vou continuar empreendendo em alguma outra coisa, mas vou continuar fazendo isso que eu sei. Por quê? Porque essa é a minha natureza. Essa é a nossa natureza. E olha só, interessante, eu nem sempre empreendi, Léo. Né? E talvez eu vou te contar assim, vou contar rapidamente, porque a história é longa, né? A gente tem que resumir essa história, mas eu tive o primeiro contato assim com o mercado de trabalho quando meu pai estava empreendendo por necessidade. Meu pai trabalhava numa multinacional, teve uma crise no Brasil, ele já tinha passado os 40 anos, perdeu o emprego. E foi empreender numa cidade do interior de Minas Gerais, vendendo pamonha. Então a minha mãe fazia pamonha, ele comprava o milho de madrugada, minha mãe fazia pamonha todos os dias e a gente vendia na rua. Então meu pai ia numa rua, eu ia numa outra com uma caixinha de isopor vendendo pamonha e mingau. E aos sábados e domingo eu vendia pamonha na feira, sabe aquelas feiras que você vai no domingo comprar verdura e tudo mais? Eu vendia pamonha ali. Então ali eu aprendi um dos primeiros pontos sobre ser um bom empreendedor, que é ser um bom vendedor.
É não ter vergonha de oferecer aquilo que você tem para vender. Ali, aquela feira me ensinou, assim, lições valiosíssimas, poderosíssimas, que me ajudam hoje. Eu ficava ali calado, e do meu lado tinha um vendedor de CD, que ficava assim, vamos menino, você tem que gritar, você tem que falar que você está vendendo. E eu colocava a caixa de isopor, uma caixa térmica, uma plaquinha lá de vende para a mãe ficar quieto. Se alguém quiser, vem cá, né? E vendia pouco. Aí na outra semana o vendedor de CD de novo comigo. Até que eu desencantei, tomei coragem e comecei a gritar. Na época, isso tem muitos anos, né? Vou falar, só de eu falar o preço, vou denunciar a minha idade, né? Assim, olha a pamonha, olha o mingau, só custa R$1. Custava R$1, uma pamonha ou um mingau. E eu comecei a gritar. E aí o que aconteceu? As vendas começaram a aumentar. Ali talvez foi o primeiro contato que eu tive com o marketing, né? Que era o marketing de impacto, era o anúncio. Eu mesmo fazia o meu anúncio, eu fazia o anúncio, a venda, né? O caixa. E aí comecei ali a ter contato com isso. Acabou não dando certo essa jornada empreendedora do meu pai. Mudamos para a roça, fui morar na roça, tirar leite e tal. E Deus me abençoou, fiz técnico agrícola depois, fui trabalhar numa cooperativa de crédito. Foi muito bom para mim. Deus também me capacitou ali, logo eu cheguei numa posição assim relevante naquela instituição, e quando eu tive a oportunidade assim talvez de receber uma promoção, eu olhei para aquilo e falei assim, mas não é isso que eu quero da vida. Na época a gente falava assim, eu quero abrir um negócio para mim. Eu quero abrir um negócio pra mim. E aí, de uma maneira assim, hoje a gente chama de ousado, naquela época era loucura, né? Loucura. Trabalhava era um cooperativa, é um banco, né? Numa cidade pequena, assim, que era um status danado. E falei assim, vou pedir conta e vou abrir um negócio pra mim. Contei pra minha mãe, ela chorou umas 2 semanas. Né? Falei, meu filho, faz uma coisa dessa não faz né? isso. E saí, tomei coragem, pedi conta e abri meu primeiro negócio, 21 anos de idade. Aquela sabedoria tremenda dos 21 anos. Abri uma representação de ração, depois produto veterinário. Aí apareceu uma fábrica de ração para poder comprar, que esse banco que eu trabalhava tinha pegado uma dívida, comprei aquilo financiado, certo? E assim, com 22 anos, com 21 para 22 anos, eu já tinha uma loja veterinária, já estava abrindo uma filial, tinha uma fábrica de ração, tinha comprado um caminhão. Eu falei assim, rapaz, é isso, empreender é tudo. Agora eu vou ficar rico. Eu tava pensando na fazenda que eu ia comprar, sabe, com aquele negócio. Aí o ano era 2008 para 2009, veio aquela crise americana, né, e que respingou no Brasil. Alguns laticínios eu fornecia para produtores de leite, quebraram, virou uma crise de liquidez no mercado. E nos meus 23 anos eu experimentei a minha maior escola. A jornada que mais me ensinou até hoje foi quando eu experimentei uma falência. Mas não foi assim, a gente chamava lá de quebrar, né? Quebrei. Mas não foi assim uma quebradinha. Foi uma quebrada 0 a 0. Assim de... Se fosse 0 a 0, assim, tava tudo maravilhoso. Tá ok. A valores de hoje, Léo, depois que eu perdi tudo, depois que o oficial de justiça veio rebocar o carro que eu usava, sabe? Depois que acabou tudo, eu tive que entregar tudo, pagando dívida, vendendo tudo para pagar dívida. Depois que não sobrou mais nada. Depois que meu pai já tinha pago um aval no banco, que ele era meu avalista, sabe? De gerar muito desconforto para minha família. Ainda restou uma dívida que a valores de hoje, atualizados, eram mais de 4 milhões de reais. Sabe? Se fosse dolarizar hoje, sei lá, isso devia dar quase $1 milhão, sabe? Pouco menos, uns 600 mil, 700 mil dólares, sabe? O pessoal fala, a faculdade custou caro, né? Essa faculdade. Irmão, se você acha que você tá pagando caro numa faculdade aí, por favor, valorize, sabe? Eu não tive o privilégio de cursar uma faculdade. Então, essa foi minha faculdade. Sim. E as pós-graduações foram os desafios que foram vindo depois disso. Porque uma falência, ela tem um impacto muito grande, principalmente na mente do empreendedor. Porque quando você passa por isso, naturalmente você tende a vestir uma carapuça, uma roupa, uma identidade de fracasso. Mas naquele momento eu entendi uma das lições que mais me ajudaram na minha jornada empreendedora. Naquele momento eu havia fracassado, mas eu não era um fracassado. Há uma diferença muito grande entre fracassar e ser um fracassado. Porque depois eu fui aprendendo como o fracasso nos ensina.
Eu fracasso até hoje. Claro que em proporções diferentes. Mas eu aprendi naquele lugar, depois de um tempo. Não foi assim de um dia pra noite, sabe? Porque durante muito tempo eu tive muita vergonha daquilo. Aham. Porque o seu nome fica sujo, você deve às pessoas. É muito ruim. Quando eu comecei a recuperar, quando eu quebrei, a única coisa que me restava era fazer algum serviço, porque eu fiz uma conta básica. Se eu arrumasse um emprego, fosse no nível que eu tinha no banco, e eu conseguisse guardar 50% do que eu ganhasse, e eu projetei aquilo assim pra frente, se eu for aumentando, ganhando mais, até os 92 anos talvez eu pagaria a dívida que eu tinha, sabe? Você tinha que dar um jeito de fazer alguma coisa que mudasse esse cenário. Não me restava outra opção, senão continuar empreendendo. Sim. Então fui empreender em serviço de topografia, meio ambiente, regulação fundiária, e fui descobrir um empreendedor. É o seguinte, quando Isso era 2008. Isso era 2008 para 2009. 2009. Quando você tem um espírito empreendedor, você cria um olho de enxergar oportunidades. E aí você vai avançar em qualquer lugar que você seja colocado. Então comecei a fazer topografia, medição de terra. Para quem não sabe, medir terra, medir fazenda, certo? E aí comecei a enxergar oportunidade naquele lugar. Descobri que existia um mercado público daquilo, licitações, nunca tinha visto uma licitação na vida, estava quebrado, não tinha dinheiro para poder contratar alguém para poder fazer para mim. Fui entrando no Google, estudando aquilo, descobrindo editais. Perdi umas 30 licitações até conseguir ganhar uma. Cada licitação que eu perdia, eu aprendia uma coisa que eu precisava ter para poder ganhar. Aí na outra eu perdia por uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Então, cada hora eu ia sendo inabilitado, que chama, por uma coisa nova. Sim. E eu ia aprendendo. Então, cada erro te ensina algo novo. Sim. Deixa eu até fazer um destaque nesse ponto da licitação, que essa é uma forma, Renan, de escutar o cliente. Eu falo bastante sobre os 5 Cs do empreendedorismo, que é coração, cliente, caixa, cadência e cultura. E tem uma certa etapa, quando a gente está empreendendo, que é o cliente, que é a gente escutar o cliente. A cada 30, né, a cada licitação, e chegando nessas 30 que você teve uma vencedora, né, que você foi tentando ali, a primeira que você foi lá e percebeu e aprendeu com ela, você escutou o teu cliente, porque você aprendeu com ela, então você escutou, e daí você não conseguiu na segunda, e foi lá e fez de volta, você escutou teu cliente, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, né? Então, esse cenário da licitação é muito legal, porque a gente sempre fala de escutar o cliente e parece que é um tete a tete, né? Parece que é um cliente que tá aqui com a gente e eu tô, né, conversando com ele agora. Não, não é só isso. Às vezes você tá empreendendo na parte de licitação, empreendendo na parte de B2B, né? Às vezes até, claro, sim, com um cliente que tá aqui do nosso lado, mas essa técnica que você falou agora, muito valiosa, pessoal, muito valiosa. Essa técnica foi uma técnica de escutar o cliente, se adaptar e continuar a jornada, né? Continuar progredindo. Ô, Léo, você muito sabe legal. que muito legal. Eu tô voltando a fazer isso agora, tá na frente com o cliente. Porque em momentos que eu me afastei disso na minha jornada empreendedora, a minha operação sofreu. Porque não é porque você cresceu na jornada, tô aprendendo isso agora. A jornada de empreender é aprender sempre. Todo dia. Todo dia. Então, as coisas cresceram, vou dar um salto e voltar lá atrás de novo. Eu falei, não, agora eu tô aqui numa posição mais estratégica e tal, não tem que estar lá no cliente, ao contrário, a minha distância do cliente tá enorme, eu vou escutando a minha cadeia até chegar em mim. Até um dia que um gestor de um fundo que tá conosco hoje, que tá nos acelerando, chegou lá e falou assim, me desafiou, você tem que ir lá pra ponta escutar o teu cliente. Você tem noção da minha agenda hoje? Olha, eu imagino que a tua agenda hoje a gente tem algumas empresas, alguns negócios, imagina que seja bem pesada. É muito, não é bem, não é muito pesada. Pois é, mas você vai conseguir transformar esse negócio num negócio ainda mais poderoso se você for lá pra frente. E eu topei esse desafio. Eu tô atendendo alguns clientes. Léo, você não imagina o quanto de coisa que eu já melhorei, pude avançar no nosso modelo de negócio hoje por causa disso. Mas eu vou chegar lá, só um spoiler disso aí. Que legal. Então, a partir disso, comecei a descobrir isso, fui avançando e fui ganhando licitação. Depois da primeira, a hora que eu aprendi, eu fui aperfeiçoar, né? E aí eu fiquei bom nisso. Eu ganhei licitação em 19 estados brasileiros. Nossa. Trabalhei no teu estado, lá tem o Instituto de Terras, lá do Paraná, atendi o Instituto de Terras, atendi governo federal em dezenas de estados, atendi governos estaduais.
E aquela conta que eu ia chegar até os 92 anos para pagar, mais ou menos em 3 anos e meio, com a graça de Deus e muito trabalho, né? Consegui pagar aquelas contas, pelo menos assim, uns 95%. Algumas coisinhas vão ficando, você vai acertando. Uma ainda consegui, eu acertei, ela tem uns 2 anos que eu acertei a última, 1 ano e meio mais ou menos que eu acertei a última. Que vai ficando do jeito que não quer e uma hora você vai conseguir, mas tive o prazer de acertar todas elas. E aí comecei uma nova jornada, certo? De regularização fundiária e tal, mas sempre de olho na oportunidade. E vi que eu fazia aqueles serviços para o governo e tinha as equipes de topografia que às vezes eu tinha ociosidade. Ficava parado, eu tinha que pagar, tinha carro, tinha equipamento, tinha topógrafo. Aí nas cidades que eu estava eu descobri que existiam empresas de loteamento, loteadoras. E esse povo contratava o serviço que eu fazia, contratava de empresas locais. Falei, gente, eu tô com a equipe parada, eu vou procurar esses caras. Fui atrás deles, falei, como é que é? Não, a gente paga, tal, mas é assim, tal. É, mas quanto que é? O cara me falou um preço barato lá que eles pagavam. E se eu fizer mais barato que esse cara faz, mas eu te prestar um serviço de mais qualidade? Eu falei, mas como assim? Tem como? Não, faz um teste, vamos... Não tem dúvida. Vamos testar. Fiz o primeiro, o cara ficou louco. Pra que isso? Como é que você consegue? Você não precisava contar pra ele, mas assim, eu tinha ansiosidade, eu pagava o cara parado. Qualquer valor que eu conseguisse por ele pra poder Nem trabalhar... que fechasse a conta só no... Era lucro, porque o cara já estava parado, porque o serviço público, você tinha um delay entre as ordens de serviço, e eu não podia demitir meu cara aqui e depois contratar ele. Eu tinha que pagar ele parado. E aí eu descobri nisso aí o mercado imobiliário. E comecei a trabalhar para as loteadoras. Começando a trabalhar... Com topografia, depois com meio ambiente. Aí eu comecei a olhar e falei, gente, vocês me contratam, e contratam mais um monte de gente, hein? Você contrata um arquiteto, um biólogo, um engenheiro, e outro engenheiro, e um cara para ir no cartório, outro para ir na prefeitura. Por que vocês não contratam alguém que faz tudo para vocês? Porque a gente não acha, nosso sonho era fazer isso, mas não tem ninguém que faz isso. Falar com uma pessoa assim, tá aí uma oportunidade. Sempre ouça o cliente e entenda a dor dele, porque ele acha que não existia. Comecei a maquinar e a desenhar o que depois eu vinha chamar de pacote completo de aprovação. E eu pegava, cheguei para um loteador e falou assim, você lembra aquilo que você me falou, que não tinha ninguém que oferecia? Eu falei, pois é, e se eu te oferecer isso? Ué, meu sonho. Você vai resolver tudo? Seguinte, você vai fechar só comigo e eu vou pegar a sua fazenda, eu vou te entregar um loteamento aprovado. Ué, duvido, não pode ser. Comecei a fazer isso e modular e avançar. No início, é lógico, teve um monte de desafio, deu um monte de coisa errada. E essa é a arte de empreender. Lembra? É aprender com cada erro, fazer dele uma história. E aí, eu tinha muita vergonha, que eu te falei, de ter quebrado. Quando eu aprendi o poder da ressignificação. O que é ressignificar? É você pegar uma coisa que te dói muito, que te machucou, que é uma crença limitante, e você aprender com ela e transformar aquilo num grande aprendizado. Foi quando eu aprendi a dissecar os fracassos, a fazer uma autópsia do fracasso. Porque o fracasso, muitas vezes, é aquele cadáver fedorento, que você quer assim, enterrar o mais profundo possível e passar um trator por cima daquilo. Deixa ele quietinho ali. E não querer que ninguém descubra que tem aquele cadáver enterrado ali, sabe? Só que eu aprendi o poder da autópsia desse cadáver. De você abrir mesmo e ter coragem de abrir e entender assim, por que aconteceu isso? Por que ele morreu? E aí, no poder de dissecar esse fracasso, eu aprendi que é possível transformar fracasso em combustível para o seu sucesso. Quando eu aprendo com o meu fracasso, quando eu abraço ele assim, fracasso, agora é nós dois. Então, nós vamos ter que dar a mão aqui, você vai ter que me ajudar a avançar, você vai ter que ser meu combustível. Ou ele vai ser, ou você pode decidir. Tudo na vida é questão de decisão. É uma escolha. Você pode decidir transformar o fracasso em combustível para o seu sucesso, ou numa âncora para um novo fracasso. Perfeito. Tem uma frase do Napoleão Hill, eu não sei ela exatamente, mas ela diz mais ou menos o seguinte. Do Napoleão Hill, ele fala isso no livro A Lei do Triunfo, muito legal.
ele fala que para cada fracasso que a gente tem é uma semente plantada que a gente faz no nosso coração que vai proporcionar um sucesso equivalente. Então, se a gente pega esse fracasso, como você está falando, abraça esse fracasso, disseca e tal, e abraça esse fracasso, a gente tem a oportunidade de uma semente plantada para ter um sucesso de proporção equivalente. Porque se você não fizer isso, você vai repetir a série. Sabe aquela matéria que você negligenciou? E você fala assim, odeio física. E aí você não estuda física. Isso é uma bomba. Aí você chega de novo assim, mas eu odeio física, mais um ano. Aí você vai tomar bomba de novo. Exatamente. Ou você pega a física e fala assim, física, eu te odeio, mas eu vou ter que me apaixonar por você. Porque se eu não aprender, eu não vou sair dessa série nunca. Eu vou ficar repetindo esse ano. Fracassos e erros são a mesma coisa, Léo. Ou você aprende com eles, ou a pena é ficar repetindo a série eternamente. Aí você já viu aquelas pessoas que são tão inteligentes, que empreendem, ou que são bons, que são pessoas que são profissionais de alguma empresa, mas ela não avança. Ela tá sempre com problemas, sempre naquele desafio, é porque não conseguiu aprender com o fracasso. Exatamente. Olha que legal isso. E para você que está nos ouvindo, veja se você está passando por uma situação como essa. A gente está falando, né, de matérias, escola. A gente vai lá, às vezes tem dificuldade com física, vai lá e toma bomba, e repete. E vai no próximo ano, não aprendeu com fracasso, não abraçou, né, não assumiu a responsabilidade, vai lá e fracassa mais uma vez. Na sua empresa, você já passou por uma situação em que você vai bem, e de repente, bum, né, parecia que tudo estava prosperando e do nada você perde tudo como se fosse um revés, parece que as coisas conspiraram. Né, conspiraram contra você. E aí, de repente, você começa a ir bem, e do nada, de novo, conspirou contra você e você toma bomba, repetiu de ano. É isso que acontece. Então, né, pegando esse exemplo de quando a gente estava na adolescência lá na escola, e aí a gente repetiu de ano, com o empreendedorismo acontece isso também. Aconteceu muito comigo. Deixa eu te contar. A minha jornada de começar a empreender e começar a ver frutos de verdade, durou mais ou menos 5 anos. Eu brinco que foi quando acabou a estatística do Sebrae. Certo? 95% das empresas quebram até os seus 5, fecham até 5 anos. Na verdade, eu quebrei, mas eu fui resiliente para recomeçar e me manter. Mas eu fiquei 5 anos para poder aprender algumas lições. Mais ou menos no tempo de uma faculdade mesmo, né? Por exemplo, fluxo de caixa. Essa eu estou aprendendo até hoje, é desafiador, porque hoje eu estou num negócio que é absurdamente negativo em fluxo de caixa. Leva tempo, civil, né? Terrível, fluxo de caixa absurdamente negativo, né? Controles, qualidade, indicadores. Quando eu fui entendendo o poder disso, processos, demorei um tempo. Você que é empreendedor, outro dia um empreendedor pequeno veio me pedir uns conselhos no movimento que a gente tem de auxílio a empreendedores, ativação, motivação, inspiração para empreendedores. Me conheceu nesse evento e ficou insistindo muito comigo. Um dia eu falei, cara, tá bom, vem almoçar comigo um dia. Chamei, pedi um marmitex para ir lá na empresa. Às vezes a gente almoça no marmitex, um marmitex para mim ou para você, vamos conversando aqui. O que são suas dores? Me colocar as dores, cara, para mim tá claro. Você não tem planejamento de caixa, você não tem um monte de coisa básica, né? Sabe o que me ajudou demais, Léo? O Sebrae. O Sebrae foi uma escola tão grande para mim. Sim. Tá tão disponível isso, sabe? E assim, talvez você tá querendo buscar ferramentas tão cabulosas, comprar um curso caro, né, que você viu aí em algum lugar. Cara, primeira coisa, compra o livro do Léo, começa por ele, assiste esses podcasts, depois vai no Sebrae e fala assim, eu preciso aprender fluxo de caixa, eu preciso aprender gerenciamento, eu preciso aprender contabilidade básica, sabe? Procura o Sebrae, me ajudou demais. Vou te contar, o Sebrae me ajudou tanto na minha jornada, eu comecei no básico, fui pro intermediário, depois fui pro avançado. O Sebrae me ajudou a franquear minha marca, sabe essa empresa? Resumindo, fizemos pacote completo, foi um sucesso, crescemos, depois entendemos assim, cara, vou franquear esse negócio. Aí fui ver, existe alguma franquia de serviço de engenharia no Brasil? Ainda não. Conversei com 10 clientes meio relevantes, falei assim, e aí, o que vocês acham? Os 10 falaram assim pra mim, cara, você vai quebrar de novo. Porque se não existe, é porque ninguém fez, isso não vai dar certo. Fizemos, tiveram desafios, franqueamos, chegamos a 15 escritórios em 6 estados, certo? Veio a crise de novo, crise crise da Dilma, que foi pesado, 2013, 14, 15 e tal. Vemos um desafio, pivotamos o negócio de novo, certo? Pivotamos. E aí, quando eu entro no mercado imobiliário de vez, quando eu fui para uma joint venture com uma grande empresa do mercado imobiliário,
fui ser parceiro dele, sócio em empreendimentos para desenvolver uma cadeia, né, de empreendimentos imobiliários. Quando eu entrei no mercado a fundo, no mercado imobiliário, que eu tinha me apaixonado por ele, quando eu fui entender aquele mercado. Outra lição poderosa. Tem um cara que foi um dos meus maiores mentores nessa jornada. Dois caras fantásticos, um Dr. Jader Nassif, que foi assim, o cara que olhou pra mim e falou assim, vou investir, acho que pensou, vou investir ou não intencionalmente, investiu na minha vida. Quando você encontrar alguém que está disposto a compartilhar conhecimentos poderosos, compartilhar aquilo que ele sabe com você, invista tempo em estar com aquela pessoa. Tudo que eu não sabia ainda de empreendimento imobiliário, sobre ser empreendedor imobiliário, aquele homem deu abertura para mim aprender. Então, às vezes, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa para poder pagar as contas, mas ele me dava abertura de estar com ele, de viajar com ele, de sentar com ele, de participar de reunião com ele. Eu largava tudo, ia e depois fazia, depois do horário, à noite, de madrugada, o que eu tinha que fazer. Porque eu sabia que uma oportunidade como aquela eu não teria fácil novamente na minha vida. Então foi uma grande escola. Depois fui trabalhar com ele, com o irmão dele, nessa parceria que a gente fez. Dr. Jado, Jefferson, foram pessoas assim que me deram oportunidade de aprender com quem fazia de verdade, com quem aprendi e fazia acontecer. E ali foi a minha pós-graduação em Harvard, foi meu mestrado no MIT ali com aqueles caras que eram empreendedores que vieram do zero também, que vendia pão com manteiga na obra, que vendia imóvel no final de semana, certo? Como imobiliária, e construir um grande império no mercado imobiliário. Então ali eu aprendi lições valiosíssimas. Então às vezes você acha que você tem que aprender só em curso, ou se alguém às vezes está te dando a oportunidade de você estar na empresa dele, numa empresa top aí que você admira, que sem te pagar nada, você acha que o cara tá te explorando. Irmão, deixa eu te contar. Quantas oportunidades a gente abre hoje nas nossas empresas e as pessoas às vezes não enxergam isso, né? Muito cuidado, porque antes de ter o fruto, você precisa da semente. E tem gente que come a semente, que despreza a semente, sabe? Aí não vai ter fruto, né? Não vai ter fruto. Muitos querem o fruto, mas poucos estão dispostos a pegar a semente, achar um solo, plantar, cultivar, esperar o tempo. E muitas vezes a gente não sabe esse tempo, né? Não sabe. Cada cultura tem um tempo. Eu sou da roça. Alface dá rapidinho, certo? Mas é barato. Tem que ter muita alface para conseguir sobreviver, certo? Morango demora um pouco mais. Milho já é um bom negócio. Uma safra por ano, se for irrigado, às vezes 2. Soja também. Laranja é perene. Dá muitos anos, sabe? Então cada cultura tem um tempo. E cada cultura tem um resultado. Então vai depender do que você escolheu fazer, certo? Uma coisa é essencial. Outro dia alguém me perguntou, essa semana eu estava em São Paulo, num fórum de um fundo de investimento, e aí sentado com alguém, compartilhei rapidamente um pouco dessa história. Aí um rapaz, sempre aqueles empreendedores ávidos, se você tivesse um conselho para dar para alguém que está começando agora, o que você daria? Eu amo esse tipo de pergunta. Falei assim, rapaz, um só. Escolha o que você quer fazer, fique bom naquilo e seja resiliente. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é macaco fica pulando de galho em galho, nunca vai conseguir se dar bem de verdade, sabe? Ah, não, o negócio do Léo que é bom. Vou mexer com isso com o Léo, mexe. Aí começa, não, mas esse negócio é difícil. Ah, não, você tem que correr, não, mexe que é bom. É que tem que estar dando dinheiro, vou pra lá. Se você olha o fruto do outro e se baseia por aquilo, você vai sempre estar pegando resto de colheita. Você tá correndo atrás do fruto do outro. Então é o seguinte, escolhe uma coisa pra você fazer, vê o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade, certo? Entende o que você tem habilidade para fazer e investe naquilo. E vai ser uma jornada. Deixa eu te contar, quem não aprender a viver o processo, nunca vai alcançar o propósito. Então você tem que aprender que existe um processo, que tem tempo, não é da noite que você pro dia, tem que né? se tornar excelente e ter foco e resiliência naquilo que você vai fazer. Sabe, Renan, você falando me recordou do seguinte, quando eu compartilho sobre, né, o pessoal também pergunta, fala, Léo, pô, como é, vem aqui, me ajuda, eu não sei o que fazer aqui, tô tentando empreender, não tá dando certo, eu sempre tento
buscar na jornada da pessoa, tentar entender e interpretar os 5 Cs que eu falo, que é o coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Nessa ordem mesmo, e esses 5 Cs eles ajudam a destravar para esse empreendedora dar um próximo passo. E isso que você comentou, Renan, me chamou muita atenção, que é fazer aquilo que você tem que fazer o processo, e fazendo o processo você vai descobrir sim o seu propósito, você vai descobrir, revelar, né? vai conseguir deixar ele com muito mais aptidão, e que vai virar uma maestria. E isso é o coração. Eu digo o seguinte, que aqueles empreendedores que eles empreendem pulando de galho em galho, eles podem até ter um certo sucesso, mas o sucesso extraordinário provavelmente não vai passar tão perto deles. Agora, aqueles empreendedores que empreendem com o coração, ou seja, empreendem com aquilo que realmente está nos seus valores, aquilo que eles têm uma aptidão em fazer. Fazendo um parênteses aqui, eu sempre cito e menciono um livro do Robert Greene, Maestria. É um livro muito legal, e o Robert Greene ele fala que aqueles empreendedores, o Robert Greene ele fez um estudo com vários profissionais excelentes em suas áreas, desde a parte artística até a parte de empreendedorismo, matemáticos e por aí vai. E ele descobriu que essas pessoas, pelo menos, fizeram o que eles estavam fazendo e ficaram mestres, atletas também, pelo menos durante 7 anos. Eles ficaram trabalhando e ralando o processo durante pelo menos 7 anos. E aí sim eles viraram mestres naquilo que eles estavam fazendo. Empreender não é diferente, não. Empreender não é um processo que você aprende da noite para o dia, não. É um processo. E esse processo, ele vai começar a revelar, vai começar a levar você para aquilo que está no seu coração. Quando você consegue revelar aquilo que está no seu coração, que é o primeiro C, o que está no seu coração, e você se dedica e você consegue expandir isso para você e para o mundo, cara, as coisas ficam muito mais fáceis. Ô, Léo, a maioria das pessoas do Brasil empreende por necessidade. Começam a empreender por necessidade. Poucos por vocação, com planejamento e tudo mais. E aí muitas vezes se frustram, porque olha, e tem muito nego por aí, e nada contra, às vezes até aprendo muito com muitos desses mentores que mostram assim, o empreendedor do jato, certo? Da mansão, e você fala assim, nossa, é isso, então vou começar aqui e já vou passar ali na Vanguard já vou olhar a Ferrari, a Lamborghini, entendeu? Que eu vou comprar e tudo mais e tal. E existe uma diferença muito grande quando você está fazendo para ter algo, ou quando você está fazendo para poder servir alguém e o ter é uma consequência. Estou ensinando isso para minha filha mais velha. O que você é que determina o que você vai ter. Não o que você tem determina quem você é. Estou nessa discussão do telefone com ela, quer um telefone, qual o telefone que ela quer? iPhone. E você acha que é do velhinho? Não, tem que ser assim, 13 pelo menos. Papai bom mesmo é o 14. Por quê, filha? Porque quem tem um iPhone, papai, são pessoas importantes. Aí começa a jornada, filha. Não é o que você tem que determina o que você é, ou quem você é. É o quem você é que determina o que você tem. Então nessa jornada, primeiro seja excelente. Olha, eu sempre fui um pé de frango para esporte, sabe? E nunca fiz nada. Eu sempre priorizei muito trabalho e pouco a saúde. De alguns anos pra cá, eu tenho me dedicado e entendido quanto que isso é importante na vida da gente. E quanto que isso é importante na vida do empreendedor. Sabe por quê? O principal ativo da maioria das empresas, talvez que nos ouvem, é o próprio empreendedor. E o principal ativo que você tem, empreendedor, é a sua saúde. Então, se você não cuida dela, deixa eu te contar. O principal ativo dessa empresa está em risco. Tá em risco. Pensa agora, rapidamente aí. Se eu morrer hoje, como é que essa empresa fica amanhã? Qual que é as garantias que eu tenho para minha família? Então, deixa eu te contar. Sabe como é que você minimiza isso? Como é que você mitiga isso? Cuidando da sua saúde. E aí comecei a fazer exercício. E agora, tem 7 semanas que eu me coloquei numa jornada da corrida. Nunca corri na vida. Tem 7 semanas que eu tô treinando para poder correr. Beleza? Aí já comprei uma prova. Daqui mais ou menos um mês eu tenho uma prova. Da XP? Da XP, exatamente. Uma prova de 10 quilômetros. Só que eu nunca tinha corrido na vida. Então, Léo, eu comecei uma jornada nova. De aprender, de treinar, de entender como é que melhora. Deixa eu te contar, dói pra caramba. Dói tudo. Mas eu tô aprendendo um lugar, sabe? Porque quando você tem um propósito, você suporta a dor
E mesmo na dor, você avança. Porque a hora que eu tô lá, tá tudo doendo. Hoje eu fui fazer treino de tiro. Cheguei cara fechada. Não queria fazer. Não acordei bem. Não queria. Cheguei lá, meu treinador tá lá. E aí, tá bem? Só olhei pra ele e falou, não, né? Queria estar em casa, né? Na minha cama. Tem que ser sincero com você. Então vamos. Treino de tiro. Então vamos. Irmão, 10 tiros de 300, a 12, 13, 14 na esteira. Meu Deus. Bufando até não ter mais tanto. Frango, 7 semanas correndo. Entendeu? Nossa. Mas avançando. Sabe o que é gostoso? É puxado. Avançar. Já consegui bater, ó. O primeiro corrida que eu fiz era 3 km. A primeira corrida de rua que eu fui fazer, o primeiro treino, era 3 km. Eu fiz 1,5, fiquei descansando uns 4, 5 minutos pra conseguir fazer o outro 1,5 e eu achei que ia morrer. Tava correndo na Lagoa da Pampulha, falei assim, vou acabar minha vida aqui, vou morrer aqui, na beira dessa lagoa, entendeu? Assim nessa jornada, já consegui chegar em 8. Sábado tem um treino de 9. Nossa. Meu Deus, e 7 semanas, então você aprende a cuidar da sua saúde e o esporte, o exercício físico vai te ensinar lições valiosíssimas para sua jornada empreendedora. O quanto eu tô aprendendo com isso. O quanto eu tô aprendendo. Quantas lições valiosíssimas a corrida tá me ensinando, sabe? Sobre preparo, sobre treino, sobre capacitação. Eu acho lindo, eu olho as pessoas correrem, Léo. Eu acho tão lindo que eles acabou correndo na maratona. E eu tenho um amigo meu na minha célula, sabe? Que foi agora pra África e fez uma ultramaratona de 90 quilômetros. Correu não sei quantas horas, que 9 horas, correu 90 quilômetros, um negócio assim, sabe? E aquilo assim, nossa, que fantástico, né? Aí eu corri 1,5, eu tava morto. Eu tava querendo morrer, mais 1,5 eu achei que ia ter que trazer o caixão, sabe? E aí você entende esse poder da constância que você tá falando, da capacitação, de desfrutar o caminho. E de continuar treinando, se capacitando, porque eu coloquei uma meta na minha vida. Olha, o ano que vem eu já coloquei a data da meia maratona, certo? A meia maratona já tem data. E depois que eu chegar lá, eu sei que a maratona vai ter data, certo? E a cada passo que você dá, agora eu vou correr 10. Depois do 10, já coloquei o novo desafio. Vai ser 15, depois vai ser 18, a volta da Pampulha. Exatamente. E depois a meia maratona e algum dia a maratona. Então essa jornada é saber desfrutar ela. Desfrutar esse caminho, se capacitar e viver esse processo. O esporte, eu concordo plenamente, eu gosto bastante de esporte e o esporte ele consegue proporcionar para nós de uma forma, ele educa a nossa mente de uma forma que a gente consegue expandir para qualquer coisa que a gente vai fazer. Ele educa a nossa mente, ele dá uma... Sabe é como se fosse uma pílula, uma vitamina que você toma essa vitamina no momento que você está em dificuldade. Exemplo, quando a gente está correndo, falar de corrida, quando a gente está correndo, e eu gosto de correr assim, eu vou lá, às vezes faço, sei lá, 5 quilômetros. Quando eu sei que eu tô chegando no final, eu eduquei a minha mente, eduquei o meu corpo a falar assim, cara, não é para reduzir o ritmo. É para aumentar o ritmo no final. Não é para já tô chegando. Eu tinha um treinador que a gente tinha as linhas, né, que tinha que correr, e ele falava assim, não é para você começar a diminuir a velocidade na hora que você passa a linha. Você tem que aumentar a velocidade na hora que você passa a linha, porque é desse jeito que os atletas profissionais, eles ganham as competições. Quando você tem que correr 5 km, não é para você correr 5 km, é para você correr 5,100 e não 5 km. Você tem que fazer a mais, né? Outra lição de Napoleão Hill, hein? Cara, fazer mais além do que do solicitado. Exatamente. Mais uma do Napoleão Hill, exatamente. E aí, você fazendo esse além, quando a gente faz isso na corrida, e normalmente a corrida, ela é um processo de esforço físico também, não é só mental, é um esforço físico, e você consegue superar esse esforço quando você está atendendo um cliente, e o cliente, ele não foi legal com você, ou qualquer coisa que tenha acontecido que não foi bacana, você pega uma pílula que você tira lá do esporte, do nada, você tira aquela pílula e você fala assim, cara, se eu corri 5, que seja, né? Se eu corri 5 km a uma velocidade 12, 13, 14, né? Que igual a gente tava falando. Se eu fiz 5 km e eu corri com isso, cara, o que é um desaforo que eu acabei de levar na cara aqui? O que é isso, cara? Não é nada. Então você tira uma pílula do esporte e você coloca ali em que as situações, né, os problemas, eles acabam ficando tão pequenininhos. Por quê?
Porque eu já consegui desafiar o meu corpo e a minha mente a fazer coisas muito maiores do que isso que está acontecendo aqui agora. E outra coisa que o esporte me ensina também sobre empreender é o foco nessa excelência e na melhoria. Às vezes, qual que é a principal diferença entre um negócio bem sucedido e mal sucedido do mesmo ramo, certo? Porque você tem gente nos mesmos ramos, gente muito bem sucedida e gente muito mal sucedida, em qualquer ramo que você for, certo? Mas peraí, o mercado é o mesmo, o negócio é o mesmo. Como é que tem gente bem mal sucedida, certo? Pode olhar que o bem sucedido é sempre excelente naquilo que ele faz. Outro dia eu almoço muito fora de casa e fico olhando restaurante. Às vezes você pega restaurante da mesma culinária, certo? Aí um restaurante fantástico, bombando, que não tem lugar, toda hora tá cheio. E outro que serve a mesma comida, assim, vazia. As mesmas tudo vazia. Você vai ver os detalhes, a experiência, o salão dele, a maneira que ele dispõe a comida, a maneira que o garçom te atende, o ambiente, o banheiro, como é que é o banheiro, como é que é o sabonete que coloca pra você lavar a mão. O excelente, ele é excelente em tudo. Sabe por quê? A excelência, Léo, outra coisa que eu tenho aprendido nessa jornada da minha vida, e aprendendo hoje a avançar nisso. A gente aprendeu na vida, talvez você como empreendedor, o Léo já te ensinou aqui, sobre fazer a sua matriz fofa, ou a SWOT, certo? Se você quer ser... Então você vai fazer os seus pontos fracos, suas fortalezas, seus pontos fracos, suas ameaças. E o sujeito que é assim, não, isso aqui eu sou bom, vou fazer isso aqui, eu sou bom de vender. Você nunca vai ser pleno, você nunca vai ser excelente se você for excelente num único ponto. Se você for muito bom numa única coisa. É preciso a gente aprender a transbordar a excelência para áreas da vida em que você não é tão excelente. Então você é excelente, extremamente excelente em gestão do tempo, por exemplo, ou na gestão do seu negócio. Como é que é a tua excelência como marido? Como é que é a tua excelência na tua saúde? Como é que é a tua excelência na gestão de caixa? Como é que é a tua excelência nas amizades? A vida é uma roda. Talvez você já falou pra turma, ou já conhecer a roda da vida. Cada área da vida você tem que dar uma nota. E no final tem que ser uma roda. A minha, quando eu fiz a primeira vez, era uma estrela, assim, ó. Uma lá em cima, uma lá embaixo, uma em cima, uma lá embaixo. Não vai rodar. Não vai rodar, certo? Não vai rodar. Então, é aprender a transbordar essa excelência. E ser excelente no que você faz. A Bíblia é um livro que me ensina muito, sabe? Eu leio e gosto de ler todos os dias da minha vida. E aí lá tem um provérbio que fala assim, ó. Aqueles que são excelentes, aquele que é excelente no que faz, servirá a reis, estará nos palácios. E não há motivos a coisas escusas, sabe? A gente tem que aprender isso. Porque valores e princípios são necessários em tudo. Tem muita gente que às vezes começa a empreender, às vezes você está começando a empreender, ou está numa jornada difícil da tua jornada empreendedora, e aí aparecem oportunidades para você fazer coisas que às vezes vão ferir os seus valores e princípios, como sonegar impostos. Caminho fácil, certo? Né? Como às vezes fazer uma venda prometendo algo para o cliente que você sabe que não vai entregar, que não vai dar certo, sabe? Mas eu tô precisando. Esse dinheiro vai resolver minha conta. Deixa eu te contar. Essa dívida volta tão cara, sabe? Eu já paguei muitas dívidas dessas, sabe, Léo? Não me vergonho de falar isso, não. Me vergonho de falar, mas tem que falar. Porque isso volta. E volta caro, sabe? Então, não abra mão dos seus valores, não. Hoje nós estamos numa jornada que a gente chama de Central Power Place. Vamos fazer um evento agora. Temos feito semestralmente um evento que se chama Power Summit, que a gente leva empreendedores que têm coragem de empreender do que a gente chama de uma forma corajosamente ética. Que é pautar mesmo os seus negócios por valores e princípios, não abrir mão disso. Hoje estava falando disso da minha equipe, falando do Senna, herói nacional. A hora que eu falei assim, me fala um herói do esporte, orgulho nacional. Todo mundo... Ayrton Senna. Não tem como, né? Ayrton Senna. Eu fui falar, você sabia que o Senna... Tem agora a série dele no Netflix, tá aí, empreendedor, assiste. Ele teve muito problema, às vezes, na jornada dele, porque ele não concordava com o que as ligas queriam fazer, não entrava no jogo e era penalizado por isso. Sabia que o Senna, quando tinha um companheiro de equipe
que nunca tinha ganhado uma corrida, ele estava em primeiro, ele reduziu para o companheiro de equipe dele passar para ele poder vencer uma corrida. Numa outra, ele passou, alguém tinha sofrido um acidente, o carro estava pegando fogo, ele não sabia se os bombeiros iam demorar, ele parou para poder ajudar aquele cara e perdeu a corrida. Tem gravado isso. Sabe? Então, assim, ele não abria mão dos valores e princípios dele. Isso, ele com certeza deixou de ganhar quantas corridas porque não abria mão dos seus valores e princípios. Mas por não abrir mão disso, ele não só era um campeão, mas ele era alguém admirado. Era alguém que por onde ele passava ele era respeitado. Então valores e princípios têm remuneração. Tem uma grande remuneração. E nós precisamos aprender isso e conduzir os nossos negócios de uma forma corajosamente ética. E hoje, os empreendedores que estão nos ouvindo e que eles gostariam de participar desse movimento, ele é online também? Ele é presencial? Como que o pessoal pode encontrar? Ele tem uma edição presencial, certo? Tem um perfil que a gente divulga, chama Central Power Place, no Instagram, só seguir lá Central Power Place. Eu também falo isso no meu Instagram, segue lá o rmagalhães.br. Então lá a gente vai falar um pouco também sobre empreendedorismo, sabe? Às vezes não vou conseguir ser tão inspirador como o Léo, mas você me segue lá também, vou falar um pouco de empreendedorismo, vou falar um pouco sobre família, sobre negócio, né? Se você gosta do mercado imobiliário, eu falo muito do mercado imobiliário lá, né? Que é onde eu empreendo hoje. Onde é que entendendo essas dores, toda essa jornada, nós fomos entendendo um lugar que a gente trabalha hoje, Léo, que é pautar o mercado imobiliário pela experiência. A experiência para o cliente. Nós entendemos que, cara, não é só entregar um imóvel para alguém e acabou. Mas é pautar uma jornada de experiência que mude a relação da pessoa com o imóvel. E hoje a gente tem uma empresa que o propósito dela não é produzir uma casa para você morar. Não é te prover um teto, é facilitar seu jeito de viver. Como é que a gente facilita seu jeito de viver? Desde entregar uma casa num tempo recorde, nós estamos entregando hoje casas aí assim, ponto de acabamento com 90 dias. Da fundação ao ponto de acabamento com 90 dias. 90 dias? 90 dias. Acabar, mais 90 dias. Então, hoje a gente entrega entre 6 a 8 meses, entrega uma casa pronta para você morar. Num condomínio fechado, com segurança. E mais, casas personalizáveis. Sua casa do seu jeito, uma ferramenta, tecnologia que a gente desenvolveu. Você personaliza sua casa em tempo real. Vai ter o lançamento na Pampulha, né? Vai ter um lançamento agora, tá chegando, lá certo? Perto, tá chegando. Vai ser um lançamento maravilhoso de casas assim... inteligentes, em condomínios inteligentes, certo? Jornada de inteligência na gestão do imóvel, onde é que você vai conseguir mesmo ter uma outra relação. E aí você fala, o que você vende? Você vende imóvel? Não, eu facilito o jeito das pessoas viverem. Eu torno o jeito que elas vivem mais fácil, através daquilo que eu faço, que é casas em condomínios, condomínios de casas, casas inteligentes em condomínios inteligentes. E aí você muda a ótica que você dá sobre o negócio. Isso aqui é uma casa, igual qualquer casa. Tem carro, tem quarto, tem garagem, tem sala, tem cozinha. Não. A Alex, ela não vende casa. Ela facilita o jeito das pessoas viverem. O foco mudou. O propósito se ajustou. E aí, o que você faz é diferente. E você busca fazer com excelência aquilo que é o propósito do seu negócio. Hoje, tudo que a gente faz, o que a gente faz? Facilita o jeito das pessoas viverem. Então, peraí, o que eu estou fazendo? Ajuda a pessoa, está facilitando o jeito que a pessoa vai viver? Ajuda ela a viver de uma maneira mais fácil? Está descomplicando? Está tornando melhor essa jornada? Está dentro do propósito daquilo exatamente. Então assim, tudo que você for fazer tem um propósito claro. E que não seja, qual que é o propósito? Ficar rico. Sempre que eu trabalhei pensando nisso, aliás, eu quebrei pensando assim, sabe? Não? Todas as vezes que eu trabalhei para ficar rico, eu fiquei mais pobre, sabe? É a conta que chega, né? Exatamente, porque isso... Riqueza, prosperidade, aliás, riqueza é uma consequência de uma vida próspera. De uma vida onde é que você pauta valores, princípios, onde é que você avança. E é sempre um aprendizado. É o ser, né? Você vai errar. A gente A gente sempre erra. Às vezes erros novos. E deve-se errar erros novos. Porque se você errar erros antigos, é porque você não aprendeu a lição. Você vai voltar e repetir a série. E tudo você tem que estar aprendendo. Nossa, vivi uma jornada de aprendizado recente, quando nós avançamos para o mercado de investimento profissionais.
Meu Deus, que desafio. Tava acostumado de um jeito. Agora tem que prestar conta, tem que fazer diferente. Apanhei igual vaca que entrou na horta. Apanhei sem nem saber porque tava apanhando. Mas estamos aprendendo. Queimamos algumas pontes. Perdemos, às vezes, assim, parceiros para poder aprender como é que faz, sabe? Continuamos aprendendo. A vida é empreender uma jornada de aprender. Constantemente. E na maioria das vezes, empreendedor, com seus erros. Mas existe um jeito mais fácil. Estuda, participa de um podcast como esse, procura o Sebrae, assiste outros podcasts que vão te ajudar, porque isso vai te evitar de aprender. O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então, É mais assim, barato. escuta mesmo. Sabe com quem eu colo muito, Léo? Com quem já fracassou. Aquele que só conta história de sucesso, ele me inspira. Tem alguma... Mas o que abre os seus fracassos, esse me ensina. Esse vai. Esse eu quero colar nele, eu quero aprender com ele. Aquele que tem coragem de falar dos seus fracassos, sabe? Você, para compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, você tem, Renan, alguns livros ou até mesmo alguns podcasts ou algumas fontes de busca de informação, de aprendizado mesmo que você gosta bastante, que seria legal o pessoal dar uma olhada? Primeiro, a jornada Eu Empreendedor e o livro do Léo. Começa por aí, certo? Depois, assim, se você não é um leitor assíduo, começa numa jornada assim mais básica. Começa ali, ó, livros que me inspiraram nessa jornada, né? A trilogia do Monge Executivo, né? Napoleão Hill. Legal. Leitura essencial, certo? Livros de gestão básicos mesmo, né? Você vai pegar ali as 21 leis irrefutáveis da liderança, né? Livros que vão te ajudar, te inspirar. Aí deixa eu te contar, muita gente que está nos ouvindo fala assim, nossa, eu não dou conta de ler. Você deve estar assistindo isso aqui pelo YouTube. Bate os livros que nós vamos te falar aí no YouTube assim, audiobook do livro tal. E escuta o livro. Aí um vai falar assim, mas não é a mesma coisa. Ô infeliz, mas você nem lê. Você quer ter o melhor, mas você nem lê, você tá lendo. Então escuta o livro, certo? Pelo menos. Pelo menos. E aí assim, tem livros maravilhosos, ó, livros que me capacitaram, que eu tô buscando hoje na minha jornada. Jim Collins. Eu tô assim, buscando Jim Collins que... Jim Collins já pra se você... clássico. É forte. Então, talvez você vai ler Jim Collins hoje, por uma jornada mais básica, é meio denso. Então, começa por esses livros que a gente falou aqui, ó, O Milagre da Manhã, outro livro que me ajudou demais, um livrinho, parece um livrinho infantil, Quem Mexeu no Meu Queijo, certo? Vai te falar sobre mudanças, certo? Podcasts como os do Flávio Augusto, certo? Do Thiago Nigro, né? O Flávio lançou agora o Conselho, fantástico. Nossa. Aquele podcast, sabe? Tem outro lá do Grupo Primo também, muito legal, alguns do Grupo Primo, os Sócios, né? Os Sócios, fantástico aquele podcast. Quanto ensinamento, quanto conteúdo, sabe? Quanto conteúdo. Nós também temos uma página lá que da Central Power Place no YouTube, que também tem alguns eventos gravados, algumas palestras estão lá, sabe? E quando você começar a buscar isso no YouTube, a inteligência vai entender o que você está buscando, ela começa a te entregar um monte de coisa, certo? Vai buscando, mas sempre busca ouvir quem já fez e quem já errou. Como diz o Ricardo Nunes, eu fiz uma mentoria com ele um tempo atrás, cara fantástico, assim, ó, cuidado com os mentores de palco. Aquele que nunca fez nada na vida tá querendo te ensinar como é que faz, entendeu? Tentando falar. Então assim, filtro que eu faço da minha vida, o que esse cara já fez? Legal. Ele eu quero entender. Muita gente critica o Ricardo. Eu fiz uma mentoria com ele, cara fantástico, porque ele errou. Ele aprendeu com os erros. O cara teve uma empresa que faturava mais de 1 bilhão, certo? E aquilo ruiu. Então esse cara tem a me ensinar. Aprendi muito com o Ricardo. Tive muito produto que vendia para público classe média. Gente, rapaz, me ajudou demais. Destravou minhas vendas daquilo ali, certo? E aprendendo com quem já fez. Então, não tem ninguém melhor para te ensinar com quem já trilhou algum caminho. Porque quem já trilhou um caminho sabe te dar as indicações de como chegar onde é que ele chegou. Então, busca também se inspirar em pessoas que já trilharam, que são expoentes do seu negócio. Tá cheio de influência em todos os negócios. Procura uma influência que te inspira, que às vezes é do seu negócio, que é dessa área empreendedora. O Léo tá aqui te inspirando, trazendo pessoas que te inspiram sobre empreendedorismo. Isso é essencial, isso é base. E aí procura algum outro também que é do seu ramo de atividade. No meu ramo imobiliário, tem vários que vão ensinar
que vão falar dessa jornada e procura quem não tem medo de falar dos seus fracassos. Porque aquele que só acerta, cuidado com esse tem cara. alguma coisa. Renan, o nosso tempo ele já tá fechando aqui. Eu falei pra você. Eu falo rápido. Assim, esse agora é aquele momento que você fala assim, Exatamente. Passa rápido. Se você quiser aproveitar para deixar uma mensagem final pro pessoal que está aqui nos ouvindo, falar um pouco da Lexia também, onde que as pessoas, por mais que você tenha compartilhado, né, agora há pouco, como que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem encontrar todo esse grupo que você também tá falando de empreendedorismo com os valores. Seria muito legal o pessoal estar escutando e fica à vontade para deixar a sua mensagem final para todo mundo. Maravilha. Ó, a gente tem na Lexia o LexiCast, que é um podcast também legal. Que daqui uns dias o Léo vai estar lá com a gente também. Você vai escutar ele falando lá, tá? Então procura o canal da Lexia aí no YouTube, você vai achar. O Instagram da Lexia, como é que é, Juan? Me passa a cola aqui do Instagram da Lexia. Lexia Smart House no Instagram. Legal. O meu Instagram, rmagalhães.br, tá? Lá você vai achar também coisas sobre empreendedorismo, sobre o mercado imobiliário. A Lexia, ela está hoje numa jornada de empreendimentos, um primeiro empreendimento agora aqui na região da Pampulha. Em breve vai ter Trancoso, Campinas, Contagem, Betim. Então, se legal. Você gosta desse assunto, se você quer um dia morar numa casa inteligente, num condomínio inteligente, então já vai acompanhando a Lexia aí, que às vezes você não gosta da Pampulha, você não é da Pampulha, você não é de Belo Horizonte, mas Lexia ainda vai se espalhar pelo Brasil. Então vai estar daqui a pouco lá em Curitiba, vai ter Lexia, lá em Porto Alegre vai ter Lexia, em Fortaleza vai ter Lexia, certo? Vai ter Lexia no Brasil inteiro, nas principais cidades brasileiras, vai ter empreendimento Lexia. Em pouco tempo aí você vai ver essa marquinha roxa se espalhar pelo Brasil. Legal. Então vai nos acompanhando aí, né? E nessa jornada a gente aprendeu a compartilhar, né? Em breve também vou estar lançando o Improvável Tal, que eu tô escrevendo, inspirado aí pelo Léo. O Léo, assim, me deu uma sacudida que eu tinha começado a escrever um livro e dei uma parada. O dia que eu vi o Léo divulgando isso, gente, tá vendo? Nós temos que contribuir mais, preciso fazer mais. Tô terminando esse livro, então daqui uns dias vou ter o prazer de te presentear com o Conquistador do Improvável. Fala um pouco dessa jornada nesse livro do Conquistador do Improvável. Legal. E vamos começar também o Improvável Talk, que vai falar um pouco dessa jornada de outros improváveis aí, que eram pessoas improváveis e que venceram na sua improbabilidade, né? Legal. Porque às vezes você pensa assim, mas eu sou improvável, e eu acho que não tem nada em mim para dar certo. Deixa eu te contar, eu não fiz faculdade, morava na roça, trabalhava de retireiro, certo? Acordava 4 horas da manhã para poder tirar leite de vaca na mão, num curral lameado, certo? Hoje eu tô aqui falando para você, empreendendo, falando para você, empreendedor, certo? Dirigindo uma companhia, certo? Do ramo imobiliário, que tem chamado a atenção aí de grandes construtoras. Ser improvável já é um pré-requisito aí pro seu sucesso. Já é um pré-requisito. Se falando do livro, eu tenho um presente para você, Renan, que eu trouxe aqui, ó. Olha só, eu falei pra você que eu estava ali devendo. Tá vendo? Ele falou mesmo, gente, esse homem cumpre a palavra, viu? Olha que maravilha, obrigado, ó. Eu, empreendedor, ó, deixa eu te contar, já busca aí, tá lá na Amazon? Tá na Amazon. Já busca na Amazon, e aí, empreendedor, eu tô com o privilégio aqui do próprio autor, vou pegar o autógrafo dele, o dedicatório aqui, ó, já tá aqui, ó. Gente, olha só. Que sua jornada empreendedora continue sendo de muito sucesso, Léo Marques. Muito obrigado, Léo. Obrigado por estar aqui. E a palavra final, certo? Seja excelente naquilo que você faz. Faça com excelência. Faça com amor e dedicação. E, acima de tudo, aprenda a ser grato. Sabe o que eu estou aprendendo hoje na minha vida, Léo? Que eu estou praticando assim intencionalmente? Gratidão como estilo de vida. Porque muita gente, eu mesmo, estou sempre buscando um novo desafio, um novo patamar, e você está sempre nessa jornada. Mas eu tenho entendido que nós nunca vamos conseguir avançar de verdade para novos níveis sem aprender a ser grato com aquilo que nós temos conquistado. Nossa. Com aquilo que nós, a comemorar as pequenas vitórias, a vibrar com cada passo que a gente conseguiu dar, sabe? Porque às vezes o sujeito que é maratonista olha pra mim e fala assim, lá o cara tá comemorando que correu 3 km e eu vibro, dia que eu corri 7, eu vibrei, sabe? Você vai ver, ó, daqui uns dias eu vou correr, nesse final de semana eu vou correr 9, você vê minha rede social, você vai me ver vibrando, corri 9 km, num pace de 7. Assim, mas é a minha vitória. Sim. É a minha vitória. Arrisco até dizer um negócio, Renan. Arrisco dizer que
aquelas pessoas, os haters, né? Aquelas pessoas que tentam pisar em cima da gente, que tentam passar a gente para trás, né? Ou passar a perna, normalmente são aquelas que conquistaram um pouco ou não conquistaram ainda. Porque aqueles vencedores, os vencedores da maratona, né, citando esse exemplo, eles vão olhar para nós que estamos correndo 5, 7, 10 ou meia maratona, 21 km, eles vão olhar para nós e falar assim, eu também estava ali um dia. Exatamente. Continue batalhando que você vai chegar para correr uma maratona igual eu faço como campeão, sabe? Então aquela galera que normalmente pega e fala e põe o dedo e vira hater e tal. Porque nunca fez, né? É porque nunca fez, ou sabe, às vezes a gente nem tem que escutar essas pessoas. Escuta, vê se aprende alguma coisa, mas assim... E aprenda a lidar com isso e ter o ouvido seletivo. Ouvido seletivo. Tira aquilo ali e vai pro outro. Exatamente. Isso aí, que maravilha. Muito obrigado. Deus te abençoe muito, que você possa mesmo aqui ter encontrado aqui sementes. É isso aí. Que vão fazer a diferença se você plantar. A semente que você recebeu aqui hoje, você tem algumas alternativas. Pegar e guardar, talvez ela vai mofar na sua gaveta, certo? Você pode comer, não vai nem matar a sua fome, nem resolver seu problema, ou você pode plantar e ela vai gerar fruto a 100 por 1, a 200 por 1 e pode transformar a sua vida, a sua história. Aí. Quanta sabedoria. Pessoal, vou deixar então aqui o finalzinho do nosso podcast para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like, compartilha essa mensagem com aqueles empreendedores e empreendedoras que, você sabe que eles vão ser tocados por essa inspiração, por todas essas palavras que o Renan compartilhou com a gente, para eles poderem mudar a sua vida empreendedora, contratar mais pessoas e dessa forma a gente mudar essa nação, a gente mudar o Brasil, colocar o Brasil no palco que a gente merece ter, não é verdade? Seus comentários aqui embaixo também, fiquem à vontade que eu vou ler todos para a gente poder trazer novas perguntas para os nossos maravilhosos convidados. Meu muito obrigado. Renan, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda, para poder estar compartilhando aqui com o pessoal. Privilégio estar aqui. Forte abraço. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo episódio do podcast Eu Empreendedor.